Nossa, se passou tão rápido que eu nem vi que estava terminando 1 hora, Adri. Vamos entrar de novo, esperar a Adri entrar de novo para a gente continuar. Aquelas perguntas sumiram, se o pessoal puder refazer as perguntas para a gente fazer para ela agora. A conversa estava tão boa que eu nem prestei atenção que a live estava acabando. Já vamos recomeçar aqui, esperar a Adri entrar de novo. Continue fazendo perguntas para a gente vai passando para ela e batendo esse papo gostoso. Verdade, passou muito rápido. É muito bacana falar sobre o que a gente gosta com uma pessoa tão bacana quanto a Adri, né? A Adri é muito divertida e entende muito, sabe muito. Vamos lá. A FB está entrando. Voltei! Cortaram a gente, ó. O papo estava tão bom que a gente nem viu que estava acabando. Eu nem vi, nem prestei atenção. Tudo bem, a gente paga o mico, mas o povo segue. Alguns coitados seguem aí pendurados. Pois é, exatamente. Não, muitas perguntas legais, interessantes, principalmente sobre a criação. O Filipinho acho que perguntou, se eu estou bem lembrada, se os criadores nacionais estão seguindo os mesmos passos dos europeus, assim, em termos de qualidade e tal. Acho que você até comentou um pouquinho isso, né? Que tem muitos criadores sérios, criando tecnicamente o BH, assim como você faz, estudando esses livros todos e essa herdabilidade das características desejadas no cavalo de salto, né? Eu acho que a gente está, a maioria, pelo menos, acho que está nesse caminho, né? O que você acha? Sim, os criadores, hoje, sei lá, 80%, 90% dos criadores já estão espertos, já estão se organizando, já estão aprendendo realmente como que a coisa anda e estão concentrados em fazer o melhor, porque é caro. É caro. Você não pode errar e se dá o luxo de fazer um troço que o mercado não queira. Não pode errar. Então, ou você estuda, aprende e faz e apresenta para o público o cavalo moderno, ou vá comprar cavalo dos outros, vá criar boi, vá criar ovelha, vamos fazer outra coisa. Sim. Porque você vai sucessivamente se entubar de cavalo, vai vender eles por mais barato do que você gastou para fazer. E na sexta geração você diz, vocês estão loucos, vamos embora. Já desiste, né? O César comentou aqui um pouquinho nisso que está, entre aspas, sendo bastante utilizado, não na moda, mas sendo muito utilizado agora, que foi bastante, né? Que é a ICSI, ó. O modelo atual de criação, baseado em ICSI e sêmens caríssimos, não está inviabilizando financeiramente a criação? Vai ter margem para o investidor? Vai, porque o que acontece? Eu acho que futuramente haverão mais laboratórios. Por exemplo, quando começou a transferência de embrião, eu sou tão velha que eu sou do tempo do início da transferência de embrião. Era tão caro fazer, que você fazia, meu Deus, com aquela égua, com aquele sêmen, com aquela folia, e aquilo era um samba, e daí não dava certo ainda por cima, você morria de raiva. Bom, enfim, a ICSIS é a mesma coisa, tá? Eu estou vendo o mesmo cenário. Hoje é caro, hoje é uma loucurada, hoje só os que podem, mas eu acredito que num prazo bem mais curto do que foi a ATE, eu acredito que no máximo em 3 anos, vai ser uma coisa bem mais normal, tá? E isso vai trazer coisas legais, que vai fazer você aproveitar muito melhor éguas velhas, éguas que realmente produziram bem, porque você só descobre que a égua é boa quando ela está quase no bico do urubu, né? Pois é. Esse é o problema. Pois é. Aí a tua égua tá lá com 20 anos e aparece 2 filhos dela pulando 1,60 m. Você faz o quê? Se mata. Porque não vai conseguir, pelo método normal, emprenhar essa égua. Mas você consegue aspirar lá os últimos folículos reverberados da égua e faz 15 filhos dela. E ela é uma égua excepcional, e ela vai te dar cavalos fantásticos, e ela vai dar cavalos bons para raça BH, e ela vai fazer o papel dela. E você não perdeu todo esse tempo, né? Sim, então, com certeza. As coisas têm que ser usadas para não corriqueiramente, né? Não é uma coisa que todo mundo vai fazer o tempo todo para tudo, mas assim, é uma égua problema, é um sêmen muito difícil, né? É um sêmen que não emprenha, Heartbreaker, por exemplo, é um sêmen que não emprenha
de jeito nenhum, é uma Sim. surra, é horroroso. O cavalo era quase infértil, uma porcaria. Quase infértil no congelamento, né? Ele não congelava bem, mas ao vivo ele cobria bem. Agora, aqui no Brasil a gente não tem ele ao vivo, né? Então veio semi-congelado e aqui só por Deus, né? Teve nego muito sortudo que conseguiu fazer. Eu tentei desesperadamente, nunca consegui um heartbreak. Então, tá. Esse é um sêmen que em Ixis, ele é um dos melhores sêmens de Ixis. Olha só. Vai entendendo. Eu usaria. Se tivesse disponível, finalmente eu ia poder tirar essa minha cisma de ter um heartbreak. Usaria, pagaria, mas eu não tenho que fazer todas as minhas éguas. Eu tenho 14 éguas de cria. Se eu tiver que gastar 4.000 euros para cobrir cada égua, eu quero. Imagina, não dá, não dá. E em Ixis, que me custa ainda 30 mil reais. 30 mil, Então, assim, fica esquisito, né? Então, assim, para um animal especial, para uma égua fodida, muito velha, eu tenho uma, exatamente o que eu estou fazendo com ela, né? Um sêmen completamente impossível de comprar, porque, por exemplo, uma palheta do Choco Blue hoje é 39 mil euros a palheta. Se alguém quer vender. Quer? Meu Deus do céu. Você vai pegar essa palheta de 39 mil euros, chacoalhar ela assim, descongelar e puca! Colocar ela inteirinha na bunda da égua. Não vai, né? Véio. Não vai. Não vai, porque eu vou morrer se eu fizer isso. Isso é só tunga, não emprenhar. Pois eu joguei 40 mil euros na bunda dessa égua. Não dá, né? Não tem Cristo que me faça fazer um negócio desse, tá? Não, sem dúvida. Eu vou usar aí e cortar os pedacinhos da palheta. O pessoal do Horse Everyday pergunta quais são as melhores éguas que nasceram no seu Aras esse ano. Bom, as éguas que nasceram, a gente não sabe se elas são boas como éguas ainda, né? Porque elas nasceram. Então eu tenho boas linhas maternas, mas isso não quer dizer que elas vão ser excelentes reprodutoras. Elas têm que ficar com a conformação ideal, elas têm que saltar para mostrar que são boas. E aí eu usaria elas numa linhagem, mas eu sigo linhagens importantes. Então, assim, eu tenho estudo. Parou aqui, peraí. A bisavó produziu 3 cavalos de 1,60 m. A mãe, lá na Europa, quando eu comprei essa égua, não tinha produzido nada, mas agora ela já tem 5 filhos lá, 2 fazendo em 45, 1 fazendo em 40. Então você vai seguindo que as coisas vão melhorando. E quando não melhora, dou uma égua e vai pular. Essa égua não serve para reprodução. Sim, pra mim, sim. Na minha, no meu top. Né? Sim, então, claro. Eu vejo que aquilo não vai, que lá toda aquela linhagem tá lá, tem 2 produtos pulando 1,20 m e uma fazendo adestramento em 1,10 m, eu vou dizer, não, essa égua não é uma boa linha materna, vou sair da linha materna. Sim. Dou uma égua, vai pular e vai-se embora. De repente é um bom animal do esporte e vai fazer alguém feliz. Mas ela já não faz mais. O Gouveia pergunta, entre uma égua com papel médio, que pulou grande, e uma com papel ótimo e que não pulou, com qual você fica para criar? Esse papel ótimo, eu me refiro aí até a 4ª geração e ter muitos cavalos desportivos nessa produção. Tipo assim, muitos cavalos de 60, muitos cavalos de 50. Se eu ver isso nessa égua que não pulou e não ver isso na égua que pulou, provavelmente eu vou ficar com a que não pulou, mas eu tenho total confiança no que a linha materna dela produz. Sim. O Aras Cabana do Boa Vista perguntou do Big Star, mas a live caiu. Ele quer saber o que você acha do Big Star, como garanhão. Eu acho excelente cavalo. Ele ainda não se provou assim espetacularmente como garanhão, porque ele ficou no esporte muito tempo, coletou pouco. Ele está na Inglaterra, o sêmen dele é caríssimo, porque é em pounds. Os caras são chatos para exportar, para usar, para não sei o quê. Então, assim, eu vi que ele já tem cavalo de 6 anos, fazendo 1,40 m. Tem, tá? Mas os mais velhos que ele tem 6 ou 7 anos. Então, ele ainda não tem um filho fazendo 1,60 m para provar e para chamar de seu. Mas isso
possivelmente porque ele ainda não tem idade para isso. Quer dizer, não tem filhos da idade para isso. E também ele não tem quantidade, porque não tem tantos filhos, porque ele é muito caro. Mesmo lá na Europa, ele é caro. E aí as pessoas às vezes acabam usando cavalos que são mais em conta e que são mais comprovados, entendeu? Mas eu acho esse cavalo fenomenal. E eu acho que ele vai produzir muito bem, porque os filhos que eu vi tem modelo muito bom, galope muito bom e todos têm a força. Todos têm a força. Só que, claro, um potro de 4 anos pulando lá um Oxford de 1,10 m de altura em liberdade, né? Mas você vê. Já vê que passa. Deixa eu ver aqui algumas perguntas, Adri. O Tony pergunta como você vê a influência da receptora versus a própria mãe em relação aos potros. Tem alguma influência? O que eu percebo nas minhas, pelo menos, é o temperamento. Éguas receptoras com temperamento horrível geram potros que aprendem a ter temperamento horrível, tá? Apesar de ter pais e mães com temperamento bom. Isso tudo vai ter que ser quebrado depois na desmama e às vezes o potro... Eu tinha uma receptora negaceira de cabeça que não se pegava na cabeça dela de jeito nenhum. Cara, ninguém nunca judiou do potro. Não tinha Cristo que pegasse na cabeça do potro. Ela ensinou, eu não sei se ela dizia toda noite, nunca deixe pegarem na sua cabeça. E o potro era um inferno. Então, assim, a turma fala, a receptora é pequena, porque não sei o quê. Cara, desmama antes, não tem problema, tá? Sim. O potro aprende a marchar. Não, isso é a maior abóbora que eu já vi na minha vida. Tá? Então a turma diz, não, a égua é manga larga, o potro vai aprender a marchar. Não vai. Não. Tá? Mas, claro, uma matriz bretã, que a vontade dela se mexer é 0 menos 15, né? Então ela fica estaqueada na mesma posição do lado do coxo d'água para não ter que andar muito, e ali passando, né? Aí, claro, ela tem um potro BH que tem todo o gás do mundo. Ele corre em volta dela, corre em volta dela, corre em volta dela. A mãe não acompanha, a mãe não vai a lugar nenhum, a mãe não acompanha, ele diz, que saco. A mãe, ele tem que dorme. Então, ele perde um pouco de vida. Você vê que os cavalos, os potrinhos que são de éguas muito linfáticas, eles também ficam potros um pouco xoxos. Tá? Porque a mãe ensina ele que ele não tem que ter tomos. E eles ficam meio xoxos. Isso eu percebi. Agora, saírem marchando... Não. Aí não. E temperamento, né? Égua maluca que foge, potro que foge. Desmama é aquele maluco que você não pega só, tem que dar jarabatana, laçaço. Mas como é possível, meu Deus do céu? Claro, a mãe era uma maluca, tinha que todo dia correr atrás daquela louca para pegar, porque ela ensina aí essas coisas. Então, essa é uma parte. E essa história de potro entortar, tal, não sei o que, realmente. Se você deixar o potro ficar com 6 meses do tamanho da receptora, ele vai ter que deitar para conseguir mamar. Então, você tem que respeitar que quando 4 meses é uma já dá idade, pra mamar. Na nossa raça, eu acho que é o ideal, né? É o ideal. Agora, se você tem uma égua muito pequena e o potro cresceu demais, até com 3 meses você tira. Não tem problema nenhum. É só ensinar a comer, dar comida e toca o barco. Vida que segue. Não tem problema nenhum. É só você ter manejo. Tá? Legal. O Rodrigo Chaves Nunes tinha feito uma pergunta sobre exposição de misturar cavalo de adestramento com cavalo de salto. E eu não fiz a pergunta, na verdade, mas ele queria saber, eu acho que sobre a escolha de garanhão, alguma coisa assim. Mas, Rodrigo, se puder repetir, eu agradeço, porque a gente não salvou a tua pergunta. O que eu imagino que seja o seguinte, realmente, você na exposição, a gente dá pontos para a movimentação do cavalo. E, obviamente, um potro que tem uma genética de adestramento anda muito melhor do que um potro de salto, né? Vai pegar um filho do Canaã, ele não anda. E daí você vai comparar com o filho, sei lá, do Brentano, ele vai decolar, vai sair voando, e aí você vai passar com o teu canãozinho, vai tomar né, o coitado nem vai querer sair de dentro do buraco onde ele caiu, porque realmente não tem como comparar esse tipo de coisa. E claro,
eu acho que agora que existem criadores que estão se especificando em cavalo de adestramento, coisa que não existia até 3 anos atrás, tinha 2, 3 criadores e quando muito, e esses pouco levavam para exposição, ou quando levavam era um cavalo, né? Hoje tem bastante, já tem mais. Então, vai ter que existir uma cisão e essa turma dos cavalos de adestramento vai ter que ser julgada diferente dos cavalos que são de salto, porque não tem como comparar a movimentação, é óbvio. E nem com formação, são com formações completamente diferentes. Né? Então, o juiz como que ele vai julgar? Ele está ali para julgar só cavalo de salto, porque é o que eles fazem, eles trazem juízes europeus de salto. Aí os caras, né, o cavalo anda bem, mas como com formação, eles já vão dar um cacete no cavalo de adestramento, porque ele não tem a formação que eles gostariam para salto. Então, fica um negócio muito esquisito. Sim. Conforme tiver uma quantidade grande, eles vão ter que fazer uma diferença. Como é no KWPN, na Holsteiner, todo lugar é dividido. Tem um dia que é só cavalos que tem papel de adestramento lá, e outros que é cavalo de salto. Sim. A Fernanda pergunta o que você acha sobre o Non Plus Ultra 3 Garanhão. Eu acho ele ótimo. Não vou dar palpite sobre os cavalos nacionais, porque vai ficar esquisito, mas de qualquer maneira, eu acho que é um ótimo cavalo. Ele teve tudo. Ele tem excelente compleição física, ele é um cavalo que tem tamanho, ele é um cavalo que tem movimentação, e é um cavalo que teve uma baita de uma performance. Então, assim, ele provou que ele faz, que ele entrou em prova grande, pulou 1,60 m com cara amador, que era um shake ruim pra cacete. Se vocês olharem os vídeos do shake, cara, ele dá Georgette. Nossa Senhora. Ele chega a dar Georgette numa prova lá, 1,60 m, o cavalo passa zerado com ele. Então, assim, não pode dizer que o cavalo não tem qualidade. Tá? E aquela história do brasileiro de desmerecer o que está na tua casa. Sempre assim, né? Se esse cavalo vem pro Brasil, é porque é uma porcaria. Não é isso. Sempre essa coisa, né? Mandaram para cá o Larina porque não deve estar produzindo nada. É um excelente reprodutor, um fantástico reprodutor. Ele tem 500 estrelinhas lá no KWP, né? Tudo no cavalo. Tivemos a sorte de ter aqui ele para usar. Um monte de banana falou mal do cavalo. Exatamente nesse esquema tupiniquim de dizer, você tá aqui é porque pelo amor de Deus, gente. Não é por aí. O Walter pergunta, pensando num BH para CCE, qual a porcentagem de puro sangue inglês que seria o ideal? E qual garanhão no BH hoje seria indicado para uma égua puro sangue inglês? Você tem que trabalhar com no mínimo 70%. Você vai ter que conseguir um garanhão que tenha pelo menos 45% de sangue. Eu não vou entrar no mérito de como se calcula. Eu sei que agora vai vir 1 milhão de perguntas perguntando sobre cálculo de sangue. Mas assim, vamos dar uma pincelada. Sangue é a quantidade de puro sangue inglês e árabe, né, que são cavalos de sangue quente, que existem no pedigree de um cavalo desportivo. Né? Isso é o nível de sangue. Quanto mais sangue nós temos, mais temperamento, mais velocidade, mais finas as canelas, mais delicado é o cavalo e mais voltado para velocidade e movimentos rasos, né? Quanto menos, mais força para cima, mais movimento, mais pesado, mais lentidão, menos vontade de fazer as coisas, linfático. Essas coisas. Quando você vem para trás, você vai ter o quê? Um cavalo de tração. Tá? Então, estamos nos dois extremos, que é o puro sangue e o cavalo de tração. E aí os mix entre tudo isso vai tirando o cavalo de carruagem, depois tem carruagem leve, depois os cavalos de esporte, e aí o tal do XX, né? Que é o XX significa thoroughbred. Thoroughbred é puro sangue. Então, quando tem um XX atrás do desenho no pedigree do nome do teu cavalo, porque aquele cavalo é puro sangue inglês. E se tiver um OX, ele é árabe. Ele é anglo-árabe. E se tiver um OO, ele é árabe. Tá? Então, às vezes as pessoas acham que aquilo é o sobrenome do cavalo, mas não é. Aquilo significa só para você saber quanto sangue tem.
No Brasil, a gente não tem histórico de criação de cavalo de CCE, fora o pessoal do Exército. É muito complicado eu te dizer o que é que você colocaria. Hoje, o cavalo que está em primeiro na estatística se chama Contendro. Esse cavalo tem à venda aqui no Brasil. E eu lhe indicaria colocar o Contendro, que está em primeiro na estatística do CCE, na sua égua puro sangue inglês. Porque ele tem 40 e poucos por cento de sangue. Você vai colocar na tua égua, que é 100% de sangue, você vai ter 70% de sangue, que é o que os caras estão fazendo, e vai ter um cavalo CCE. No nível dos cavalos que estão na Europa, que são exatamente isso, cruzamento de éguas por sangue inglês, às vezes ou com éguas com muito sangue, normalmente com papel irlandês, papel criadas na Inglaterra mesmo, com cavalos alemães, que senão não vai ter o movimento para a prova de adestramento, né? Mas eles não podem quebrar muito, senão não faz o cross, não aguenta. Não aguenta, né? Que legal, bacana. O Bantus pergunta, o temperamento vem metade do pai e metade da mãe, ou não sabemos qual vai ser o temperamento do potro? De quem é a prepotência? Aquilo que eu falei. Quem é prepotente? Se o cavalo é um balobé do Rui, que tem prepotência para temperamento, meu irmão, 100% das vezes vai ter um maluco na sua cocheira, filho do balobé. Sim, agora, se você tem um cavalo que tem bom temperamento e uma égua que tem um bom temperamento, às vezes o que acontece, nasce um potro do mal. O avô podia ter um mau temperamento. E aí veio lá daquela cruzadinha de cromossomo, que eles cruzam a perninha na hora que você puxa um pedaço da mãe e um pedaço do pai, eles trocam as perninhas do cromossomo lá, e aí vem lá do avô, vem lá do bisavô, vem lá do tataravô, e aí você, que porra é essa? Uma mancha na barriga, você não sabe de onde veio isso. Né? Então, assim, lógico, dos pais é mais provável, dos avós é um quarto menos provável, dos bisavós um sobre 12, e assim vai, mas nada impede que venha alguma coisa ao lado além, tá? Agora, se eu quero ter certeza de comprovação de temperamento, eu vou num cavalo que eu sei que é prepotente para aquele temperamento que eu estou procurando, aí tem que estudar. Tá, legal. O PK Hipismo pede para você indicar os melhores sêmens de garanhão nacional no momento. Nacional tem muito pouco cavalo disponível. Exatamente por quê? Porque eu fiz no BH, os cavalos têm que ser muito bons para serem aprovados, para serem usados aberto, né? Não só com o criador e não só 10 coberturas, teste, aquela folia do garanhão provisório. Hoje, eu vou passar o que temos, mais ou menos, na minha cabeça. Tem 2 Transvaal muito bons, que é o Fido e o outro, que é o do Zé Reynoso, lá, aquele Emer, que agora não está vindo o nome do cavalo na cabeça. Tem os garanhões da Horas Agromen, tem inúmeros cavalos da Agromen excelentes. Que mais que tem? Tem vários cavalos nacionais que estão em competição, mas as pessoas, às vezes, têm interesse em competir com esses cavalos e também não oferecem eles assim para cobertura da reprodução o tempo todo. O cavalo não está tão disponível, porque esse cavalo tem que estar numa central, tem que ir lá, estar disponível para você coletar. Aqui no sul, a gente tem um cavalo do João Vitor Marcon, que é muito bom cavalo, mas o cavalo está pulando, então se a pessoa quer usar, vai ter que esperar. Então, assim, tem vários cavalos por aí que também não estão totalmente disponíveis para a pessoa usar, porque, lógico, o cara quer apresentar o cavalo da melhor maneira possível, o cavalo está pulando, né? Então, assim, os que me vieram na cabeça mais agora são esses, mas, assim, se você pensa em sêmen fresco, tem os cavalos do Aras Olimpo, só que esses não são nacionais, mas são cavalos que estão disponíveis para cobertura natural, né? São excelentes cavalos, tem um, inclusive, que ganhou a aprovação do Holstein, excepcional. Tem bastante, só que tem que campear, exatamente porque se o cavalo está no esporte, você está lascado, entendeu? Vai ter que esperar, e daí às vezes tua égua também tem que voltar para o esporte, e aí
O cara diz, mas então você manda, o meu veterinário não pode coletar agora, daí você perde o cio, aí você vai ficar puto, porque daí não conseguiu concatenar a prova com o cio da tua égua, aí já manda o cara pro inferno, daí já não usa mais. Então, assim, eu sei que isso acontece, tá? Mas depende do que o cara direcionou o cavalo, se ele quer realmente usar o cavalo como garanhão, ou se ele quer só um plus da carreira dele para ter meia dúzia de filho por aí. Tá certo. O Alberto pergunta também, além de carregar o gene 50%, ainda transmitem a personalidade e temperamento, já que são elas que criam, acho que está falando das matrizes, né? Das matrizes. Isso. Na verdade, a égua entra com 60, né? Viva as mulheres, mas é um fato. Tá? Porque tem o tal do DNA mitocondrial, tem umas babadas aí que fazem com que a égua entre com um pouquinho mais de coisa do que o macho. E claro, como a gente só usa macho bom, qualquer um que você usar, você vai ter bom resultado, a não ser que você faça um cruzamento realmente que não tenha nem pé nem cabeça, mas qualquer cavalo importante hoje, né? Se você abre um catálogo desses que tem a venda das centrais, todos eles são bons. Todos eles são testados. Todos eles têm cavalo filho fazendo 1,60 m, são cavalos que ganharam suas aprovações de garanhão lá na Europa. Então, não tem como você pegar e ter um resultado horrível. Né? A não ser que tua égua seja muito perneta. Bem isso. Adri Gouveia pergunta de novo, qual nível de inbreeding você acha interessante? Bom, vou primeiro explicar para o povo o que é o inbreeding, porque tem muita gente que pode não saber o que é. Então, funciona assim. Quanto do mesmo cavalo existe neste pedigree? Tá? Falando em palavras bem toscas. Vamos supor, eu uso esse cavalo como avô materno e depois da minha égua, e depois eu uso ele de novo, só que ele é bisavô paterno do meu garanhão. Ou seja, eu vou usar ele no papel 2 vezes, 3 vezes. No Holsteiner, às vezes 5 vezes. Eles fixam, tá? Então, ok, cada criação tem o seu sistema, tá? Existem criações super embridizadas e tem criações como a belga que, foda-se, se pulou, tá valendo, entendeu? Então, e aí vai para vários lados. Mas as duas criações têm bom resultado. Os belgas saltam pra caramba e os Holstein saltam pra caramba. Então, às vezes a pessoa me pergunta, mas é melhor você ficar com inbreeding linear, com inbreeding de Nick, com inbreeding não sei o quê. Gente, isso é outra live inteira. Mas, no geral, eu gosto de colocar, no máximo, na 3ª geração, o inbreeding. Ou seja, usar o mesmo animal na 3ª para trás. Porque isso vai me proteger das coisas ruins do cavalo. Porque tudo que vem de bom, também vem o de ruim. Então, vamos supor, eu vou fazer inbreeding de um cavalo, não vou falar nomes, né, porque eu vou falar coisas ruins. Então, o cavalo churupita. O churupita dá um lance gigante, dá coragem, e dá cavalo grande. É isso que eu quero. Mas, em compensação, ele dá uma cabeça desse tamanho, uma boca horrível, né? Dá um pescoço invertido e dá dificuldade extrema de mudança de pé. Né? Os filhos não trocam de pé, o inferno, difícil de trabalhar. Eu tenho que ver o quanto dele eu quero usar dobrado, triplicado, quadruplicado, porque ele vai dar o tamanho, ele vai dar a parte boa, mas ele também vai me trazer a desgraça. Então estudem muito o que vocês querem duplicar. Porque às vezes vocês vão dar um tiro no pé. E por azar, aquela história do cromossomo da perninha. Vai que vem só a parte ruim. Pode acontecer. Sim. Né? Outra coisa, as pessoas às vezes me ligam e dizem, eu tenho uma égua que tem uma mão ruim, um pé bom, e ela é rápida. Se eu cruzar com um cavalo, e ela é pequena, aí se eu cruzar com um cavalo grande, com a mão boa, o pé ruim, o galope médio, nós vamos acertar. O que pode acontecer? Tudo. Você pode, e claro, pela lei de Murphy, você vai ter todas as coisas ruins.
Você vai ter o galope fraco, o pescoço duro, a boca torta. E o cavalo ainda vai ser cagão. Não vai nem puxar coragem. Então, assim, nunca se sabe o que vem, a não ser que você estude a estatística do que o cavalo produz. E as linhas das mães, porque conhecendo as linhas das mães, né, sabendo que aquelas éguas, aquelas avós, aquelas tataravós, aquelas lá produziram isso, você tem a mesma estatística que você tem dos garanhões, né, que tem 1 milhão de filhos e as éguas têm 6. Né? Sim, hoje as éguas têm 20, mas antes as éguas tinham 6. Exatamente. 7, né? Então, hoje não, já vai começar a equilibrar mais rápido essa estatística, mas até então a gente tem que sobreviver com o que a gente tem aí. Sim, com certeza. A Adri Olavo Ribas pergunta qual a sua meta na criação própria, o que você busca que ainda não conseguiu na criação do BH? Bom, eu acho que graças a Deus, eu cheguei no que eu queria. Sem ser babaca, nem ser idiota. Eu tenho as éguas que eu quero, tenho algumas 4 éguas de linhas que eu gostaria de ter e eu vou ter um dia, eu estou pesquisando, eu estou campeando, um dia eu vou ter essas linhagens. Eu já tenho conhecimento suficiente porque eu monto cavalo, então eu sei o que... Não é o que eu quero, eu sei o que eu não quero. Eu acho que é muito melhor do que saber o que você quer, tá? Sim. O bom, todo mundo sabe, né? Agora, eu tenho que saber o que eu não quero. Eu sei várias coisas que não me agradam em cavalos, mesmo parecendo legais, tá? Eu não quero replicar e eu já estou conseguindo eliminar da minha criação. E graças a Deus, esse ano, por exemplo, eu tive potros que eu achei excepcionais e eu consegui chegar no que eu, assim, tudo que nasceu foi o que eu imaginei. Então, eu acho que eu estou chegando finalmente na luz. Isso não quer dizer que eles vão ser craque, que eles vão para a Olimpíada, nada. Eu quero dizer que eu consegui um modelo e um shape e o que eu achava, um temperamento que eu achava que era adequado. Posso estar completamente errada, posso me matado, posso não ter nada a ver. Mas gostaria muito que eles continuassem como estão. Tanto que alguns cruzamentos eu repeti, usei os mesmíssimos cruzamentos, porque eu acho que melhor do que aquilo não dá. Legal. Então, assim, muitos anos, né? E, claro, muito conhecimento das minhas éguas. Eu tenho elas há muito tempo e agora eu finalmente cheguei a descobrir o que eu consigo a partir delas. O máximo que elas podem me dar, porque também milagre não existe, né? Sim, com certeza. Luiz Carlos pergunta, doutora Adriana, sendo um garanhão mais antigo, o que você acha do garanhão Zeus, que é um dos formadores do BH? Zeus hanoveriano, né? Acho que sim. Se for o Zeus hanoveriano, ele tem uma linha baixa que foi... ele é um anglo-árabe, tá? É um cavalo que foi muito importante porque ele foi, na época, um dos cavalos que colocou sangue naqueles hipopótamos que a gente via, aqueles Westfalens que montava eu, minha mãe, meu pai, minha família, e ainda sobrava um pouco de lombo lá atrás, e aquele trote diagonalizado, e aquele galope que não saía. Pegar aqueles cavalos soltos no piquete, você não via galopar nunca, porque eles não conseguiam. Eles não conseguiam galopar. É um terror, né? Então, hoje, né, a gente se livrou dessas coisas. Por quê? Graças, notadamente, a vários desses aí. Zeus, Shostakovich, vários pursangues da época. Agora não vem nada na minha cabeça. Né? Deu uma... Né? Mas tem inúmeros cavalos de sangue que tinham... né, um pouco mais de balanço e mais vontade de fazer as coisas, né, e punham vontade de desportividade, a palavra é desportividade, e trouxeram desportividade para a criação nacional. Nacional não, internacional, né, porque esses Zeus nunca teve disponível no Brasil, se é o que eu estou pensando. Tá? O Dr. Nilson entrou na nossa live, ó, dando um oi diretamente dos Estados Unidos. Meu senhor. Vamos ver aqui, tem mais perguntas. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Já estamos com 1h30, daqui a pouco. Pois é. Vai começar a fritar, daqui a pouco estouramos.
Adri, como a associação, a BCCH, poderia ajudar na criação nacional? O que você acha, assim? Ajudar na criação? Eu acho que No fomentar, sentido... talvez, não sei. Bom, eles fazem o que eles podem. Precisa de Sim. dinheiro. Sem dinheiro não vai a lugar nenhum. Eles têm boa vontade. Os criadores querem. Todo mundo é extremamente bem intencionado. Não tem ninguém mal intencionado. Todos querem que a coisa ande. Nosso Festival do BH é um primor. É maravilhoso. Você vai... Eu fui em vários pela Europa. Festivais de raça. E o nosso não deve nada para ninguém. É maravilhoso. Legal. É maravilhoso, tá? A Sim. gente tem prova, a gente tem evento, a gente tem apresentação, a gente tem palestra, a gente tem tudo. Se você quiser ficar lá das 8 da manhã às 10 horas da noite fazendo coisas diferentes, você tem coisa para ver, que é exatamente como são os festivais internacionais, tá? Então, eu não vejo nada mais que eles possam fazer, por quê? Porque eles dependem de patrocínio. E eles têm lá um número X de pessoas que são sócios que pagam mensalmente 350 pila por mês e tem que viver disso, né? Então, hoje, claro. no Brasil de hoje, você acha que vai ser fácil conseguir patrocínio? Tá duro dos caras conseguirem continuar criando. Sim, exatamente. Então, não vai ser bolinho conseguir patrocínio para ainda fomentar prova, fomentar prêmio, fomentar isso, fomentar aquilo. Deus quisesse que a gente fosse que nem o Wellington. O Wellington lá, qualquer prova vagabunda dá 10 mil dólares de prêmio, uma prova de amador, que eu saltaria com o meu terceiro cavalo, eu ia para uma prova de 30 de amador lá atrás, no finalzinho, lá na última pista, e dá 10 mil dólares de prêmio. Aqui não. Pois aqui para uma você ganhar 10 mil dólares é a prova principal do ano e todo mundo soltando foguete, então é muito complicado isso. O fomento é dinheiro, não tem outra palavra. Não tem mistério, não tem outra coisa. Agora, o Márcio faz uma colocação legal aqui, que eu acho bacana você falar, que como é o seu trabalho na criação dos cavalos da cordelaria do Rincão do Exército. Isso é muito legal. Infelizmente, eu iria depois da manhã para lá, mas o meu avião da Azul foi cancelado. Pois é. Sem previsão absoluta de retorno. Então, eu estou num limbo maluco, não sei como que eu vou lá para ajudá-los. Já faz 4 anos que eu estou trabalhando com eles lá. Então, vou dar uma pincelada rápida, eu vou todo ano lá, a gente passa todas as éguas, a gente faz esses estudos de criação lá, né? E aí eu coloco... a gente vai separando, né? Também ver esses animais saltando, ver esses animais se mexendo, ver tudo que pode, né? Como se fosse uma exposição. E aí eu fico lá 3, 4 dias e a gente analisa tudo, vê os potrinhos pequenos, vê os de 1 ano, vê os de 2. E aí eu consigo ver se aquela égua realmente produz bem. Eu consigo tirar a égua do lote. Eu digo, essa égua é o 4º posto ruim dela, vamos mandar pro inferno, né? Então isso aí. E eu fui pulindo. Agora a gente está com um grupo de 80, 90 matrizes. Algumas matrizes importadas, porque houve muita apreensão de éguas naquela época, que deu aqueles problemas com impostos e blá, 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 com aquelas importações. Queridos, as éguas não morreram, as éguas estão lá. Tá? Então tem égua Quickstar, tem égua Casal, tem égua de excelente linhagem. Que tá? legal. Então eu tenho um Aras dentro do Aras, eu tenho o meu Aras, meu Aras 90, que eu escolho coberturas lá, que eles adquirem de vários criadores, de várias centrais, de todos os lugares, né, que a gente consegue comprar sêmen, eles têm um valor para poder comprar, e aí a gente, com esse dinheiro, a gente vê os melhores garanhões possíveis para pôr naquelas éguas, e eles têm um pequeno lote lá de 13, 14 éguas, e altíssimo. Que poderiam estar na minha criação, poderiam estar na criação de qualquer criador, e essas éguas, a gente consegue, né, uma ou outra, né, cobrir com garanhões importantes, porque a meta do Exército é conseguir fazer pelo menos 2 ou 3 garanhões aprovados deles mesmos, mas de altíssima qualidade, para poder continuar cobrindo lá. Porque eles têm quase 1000 éguas lá. Não é só esse meu lotinho. Tá? Caramba! Que legal! Tem égua pra cacete. E eles têm que fazer não só cavalo de concurso, como eles têm que fazer cavalo de montaria para o Exército. No Brasil inteiro. Sim. Tá?
Então, assim, tem cavalos de menor qualidade, que daí não entram nesse programa, né? Que seriam os cavalos que vão para fazer trabalho de montaria, equitação, escola de equitação, patrulha, seja lá o que for. E tem esse aras dentro do aras, que é exatamente os meus favoritos, que a gente vai cada vez selecionando mais. Aos 4 anos a gente de seleção, a gente já foi para o festival e eles já classificaram, já fizeram uma reservada Campia Potra, classificaram os potros deles para as finais das exposições, já tiveram um cavalo que fez segundo ou primeiro, acho que ganhou até a prova de salto em liberdade, ou seja, em 5 anos nós demos um pulo gigantesco de melhoria, simplesmente fazendo uma seleção. Ainda estamos na fase da seleção, que você tira. E depois você começa a trabalhar com aquele bloco pequeno. Antes eu estava trabalhando com o Coronel Francisco, né? Daí, agora já temos outro coronel trabalhando com a gente. E aí vão mudando as pessoas, não importa, mas a linha continua a mesma, né? A remonta nacional, que está lá em Brasília, vai lá, se encontra comigo e a gente escolhe com quem vai cobrir e a coisa vai andando. Bem legal. E cavalos muito melhores. E que bacana. Com certeza, vamos pular, tá? Já estamos num nível... Sim. Muito legal. Muito legal. Que bom, Adri. O Elton pergunta, faz um comentário assim, gostaria de saber sobre a curva de crescimento do BH. É verdade que nos primeiros 12 meses os potros crescem de 85% a 90% do seu tamanho final? Sim! Sim! Só quem comida nessa época, porque depois não pega mais, não me venham daí me ligando e perguntando, doutora, existe algum hormônio pra gente dar? Cara, que saco! Parem de comprar hormônio! Comprem comida! Dê comida! Dê comida! Desmama, come, não é assim, no saco diz que eu tenho que dar meio quilo. Sabe quanto come meus cavalos na desmama com 4 meses de idade? 4 quilos de ração. Meu Deus. Senão não cresce. E até um ano só com comida. E eu tenho um controle tão bom que não entortam, tá? Então, assim, ferragem, sal mineral, comida de qualidade, vitamina, cálcio, lisina. Se você não trabalhar com tudo isso, não chega na altura. E, bom, foda-se a altura, mas os meus pelo menos vão chegar na altura que eles deveriam. Se vão ser grandes ou vão ser pequenos, aí é a parte da genética. Mas eu eliminei a parte do ambiente. De perder tamanho, perder físico, perder tudo. Porque realmente a gente tem um programa de manejo de alimentação milimétrico. É 1 por 1. Cada potro tem a sua comida. Tá? Sim, legal. O Zandona Brasil pergunta quais os melhores sites e livros para estudar sobre a genética de garanhões e linhagens maternas. Você comentou um pouquinho na primeira parte da live, né? Vamos só reforçar para o pessoal. Bom, livro hoje já não tem mais lógica, né? Infelizmente, eu gosto de folhear livro, ver a foto, ir lá pela ordem alfabética, lá, Leite Killer. Leite Killer, tá aqui, meu lindão. Não vai dar mais. Você vai ter que desempenhar alguns euros e se associar às estatísticas dos sites. Vai ter que ser associada da KWPN para poder abrir a parte específica de garanhões lá e também é específica de éguas. Vai ter que entrar no Hipomundo e pagar os 70 euros do Hipomundo para você ser sócio Gold lá, e aí eles abrirem a estatística das fêmeas para você poder estudar, senão tem graça, não vão ter da Horse Select também, tem que pagar, que daí aparece lá todos os inbreedings lineares, toda a parte de coeficiente de inbreeding, o que tem de sangue, o que não tem, aí tem todos os estudos estatísticos, aí fica bacana, só que tem que desempenhar, tá? Mas era a mesma coisa, aqui, era 50
euros, 60 euros, mais 200 anos e mais o correio que custava uma grana de navio. Então, é o mesmo preço, tá? Vai ter que gastar um cascalho e vai ter que começar a procurar. E todo mundo me liga me perguntando exatamente isso. Então, assim, hoje tá tudo na internet. Tudo, tudo. Você digita o nome do garanhão, vem ele pulando, vê prova ruim, prova boa, vê ele refugando, vê ele ganhando, vê tudo. Porque qualquer bobagem que postem fica forever, né? Então, cuidado. Cuidado, muito cuidado. E aí, é exatamente isso. Você não, mas eles hoje não dão mais de graça as coisas, né? Antigamente se abria, havia tudo. Agora até para ver o site das mães Holsteiners, né? As linhas base Holsteiners, que são os Stamm, os números da Holsteiner. Você já antigamente tinha um site, não me lembro o nome, mas você clicava lá, ele abria tudo, você via tudo, era tudo aberto. Agora é fechado, agora você tem que entrar na associação, pagar a taxinha para poder entrar nas linhas e ver todas as correlações e as coisas modernas que eles colocaram, né? Você não vê mais nada. Pararam de dar de graça as coisas. Isso aí. O Aras Cachoeirinha pergunta com que idade você começa a tirar embrião das éguas? Well, depende do desenvolvimento físico delas. Então, assim, se eu tenho uma égua de 3 anos, que já está no tamanho que eu considero ideal, eu vou tirar. Agora, se ela está com 3 anos e ela está estreita, e ela ainda está baixa, e ela ainda está num tamanho que eu não gosto, que ela está muito, muito adolescente ainda, eu prefiro não mexer. Porque a hora que eu começar a mexer na parte hormonal dela, ela vai parar de crescer, né? Então, eu vou estabilizá-la mais ou menos nesse tamanho. Então, às vezes, se eu não tenho um bom desenvolvimento ainda, eu vou aguardar mais um ano. Né? Não gostaria de catucar ali, porque tem gente que tira com 1 ano e meio. Conheço vários. Mas eu tenho um pouco de dó, sabe? Com 2 anos, assim, 2 anos e meio seria o que eu faria, porque eu tenho um pouco de dó, sinceramente. Sim. Mas com o advento da ICSI, você vai conseguir fazer isso antes. Sem judiar, quer dizer, sem mexer na parte hormonal, porque você vai aspirar os folículos primordiais lá, e isso é vaginal, você, no princípio, é uma coisa um pouco... É agressiva no sentido da aspiração, mas é menos agressiva no sentido hormonal da coisa. Tá? Tá. Acho que uma das últimas perguntas, porque a gente já está quase em 2 horas de live, né, Adri? Passou muito rápido. O Rodrigo Chaves Nunes pergunta se você acha que se tirássemos as premiações dos cavalos novos, se os cavalos novos teriam maior longevidade. A gente falou um pouquinho sobre isso já, mas não sei. Bom, eu não gosto de dar muito palpite na parte do esporte, porque não me compete, uma vez que eu não apresento meus cavalos. Eu vendo eles muito antes disso. O meu sistema de negócio é vender antes da doma. Tá? Porque eu quero fazer uma parte do negócio. Eu acho que fazer todo o circuito é muito caro e muito arriscado. E vocês já viram que eu não sou uma pessoa que arrisca muito. Então, eu vou no certo. Né? Então, assim, se eu tivesse um cavalo novo, que eu tivesse um grupo de cavalos novos, tivesse que pegar um caminhão, ir lá para São Paulo, apresentar esses cavalos para poder as pessoas verem, para comprarem, blá, 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 claro que eu gostaria que tivesse dinheiro para pagar meu passeio, né? Porque imagina, vou ter que ir até lá gastar papapá, e se não vender, e se, putz, né? Se o cavalo ganhar, paga um pouquinho. Mas, pô, ao mesmo tempo, você esforça um cavalo a fazer coisas que não seriam ideais. Então, assim, você usa a tua... Eu gosto de cavalo. Eu não gosto de judiar de cavalo. Então, depende de como você encara o cavalo. Você encara o cavalo como uma coisa que é uma meta para você ganhar dinheiro a qualquer custo. Ou você encara o cavalo como uma coisa que é a tua paixão. É a minha paixão. Sim, eu não vou judiar de um cavalo, eu não vou sacanear com um cavalo, eu não vou ferrar com um cavalo, porque eu amo o cavalo.
Uhum. Então, assim, é improbabilíssimo que vai acontecer isso Uhum. comigo. Mesmo que eu não Uhum. tivesse dinheiro, eu ia levar, ia fazer devagar, ia ter toda a palhaçada. Uhum. Se não Uhum. chegasse, se eu tomasse uma naba do veterinário com 6 anos, com 7 anos, eu ia dizer, ai, que merda! E aí, o cavalo ia ficar comigo pro resto da vida e ok, fodido, né? É. Uhum. Mas tudo bem. Agora assim, eu sei que as pessoas têm que pagar as contas, né? Uhum. Então, vai de como você encara o cavalo na tua vida. Se ele Uhum. é um meio de você sobreviver, ou se ele é um meio de trazer alegria e esse Uhum. custo você consegue aguentar, né? Até Sim. quando você aguenta, né? Show de bola. Isso aí. Adri, uma égua que ficou pequena por fator ambiental pode gerar filhos grandes? Perfeitamente, perfeitamente. Pode, né? Então, até eu tenho Uhum. várias que eu conheço que a gente usa e a pessoa quis usar cavalos gigantes e nós obtivemos alguns hipopótamos. Apesar de dizer, Uhum. gente, olha esse papel, tem alguma coisa errada, não pode ser desse tamanho. Ó, batata, nasceu um bitrem. Aham. Aí, claro, você dá a errada na primeira, você já aprendeu, aí vai usar um cavalo normal, né? Aham. Sim. Agora, né? Eu estou vendo aqui o pessoal perguntando muito a ração antes do primeiro ano É, pode causar isso. OCD. Né? Pois é, o ACD tem uma correlação com a energia e não com a proteína. Proteína. Então, tecnicamente, se você der muita ração energética, ou seja, der a ração errada, você vai Uhum. potencialmente, dizem, porque todo mundo voa com o negócio do Uhum. ACD, tá? Eu não trabalho Uhum. com clínica, mas eu li alguns trabalhos sobre isso, né? É, Uhum. a energia potencializa que, né, os OCDs formam. Uhum. Uhum. Então, eu trabalho com ações proteicas. E claro, Isso existe aí. uma conotação genética e existe uma coisa que a gente sabe, que é no KWPN, por exemplo, eles testam todo mundo. Os garanhões Uhum. são testados, então são efetivamente testados e eles têm um troço que se chama PROC, P-R-O-K. E esse PROC, quando aparece do lado do cavalo, significa que ele tem OCD zero, né? Ele foi testado, Uhum. que a radiografia dele é zerada e que o cavalo não passa para os filhos. Legal. Então, Olha. assim, Uhum. as associações sérias já estão começando a Uhum. garantir a parte genética do OCD, né? Uhum. Então, Uhum. né, por exemplo, o Canã é um cavalo que dá OCD pra cacete, né? Olha. Puxa vida. Não sabia. Voltaire, Deus que me livre. Então, assim, Lelê, tem que saber usar. Então, eu vou usar o Canã, eu não vou botar numa égua que já tinha problema, ou que tem uma Uhum. construção ruim de jarrete, ou que tem uns boletos esquisitos. Então, eu sei o que o cavalo põe, porque eles são obrigados a dizer, tá lá naquele troço que vocês estão pagando 70 euros, que ele Uhum. tem XXX% de probabilidade de passar o CD, ou Uhum. 0%, tá? Uhum. Então, use com Com eficiência as moderação. É, com informações que moderação. você tem, exatamente. É, isso aí. Muito legal. Adri, acho que podemos encerrar quase 2 horas, né? Foi sensacional, muito bom, adorei conversar com você. Acho que todo mundo amou. Era para ser 20 minutos. Pois Que é, vergonha. imagina, foi Vergonha. maravilhoso. Muito bom, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E parabéns pelo seu trabalho, sabe que eu sou super fã, né? Admiro muito, adorava levar os alunos lá na época que eu dava aula para ver o seu manejo, como você faz com os cavalos, acho sensacional. Adoro seus potros, faço uma Que super bom. propaganda. Adoro mesmo, tem uma que é maravilhosa, você sabe, minha paixão, né? A Zananda, Sim. E é linda, filha da maravilhosa. Cana, neta do Cana. É, exatamente. Então, muito obrigada mesmo, tá? Um grande beijo e a Um gente se beijo para fala, todo tá mundo. bom? Muito obrigada Obrigada. pela paciência, mais do que por tudo, pela paciência. Vamos jantar, vamos tomar banho, vamos Isso comer. aí. Boa noite. Talvez a gente marque mais uma com alguém e eu continue falando, Sim, falando, com falando. certeza. E eu vou assistir. Tá bom? É isso Beijo aí, para tá todo bom? mundo. Muito obrigada por Beijo. vocês estarem assistindo. Imagina. Beijo. Tchau. Beijo, tchau. Aham.